30 minutos. O 939 10 93 52, 939 10 93 52 e o 222 32 11 82. 222 32 11 82 à disposição dos nossos ouvintes. Carlos Lopes está no Porto de Portugal, é o primeiro ouvinte que nos liga, está a ouvir a Rádio Nacional via internet. Bom dia, Carlos. Tenha bondade, se faz Muito bom dia. Bom dia. Permita-me cumprimentá-lo a si, os seus distintos convidados, a todo o auditório da Rádio Nacional. O desafio que os angolanos têm perante esta crise é de perceber as políticas económicas e de cariz monetário que o Executivo angolano está a aplicar, e juntamente com o BNA, enquanto responsável também, ou corresponsável da política monetária. Já se falou aí na fotografia que é uma crise transversal. O que nós, cidadãos, queremos saber é exatamente quais são as soluções para ultrapassar esta crise. Nós temos um déficit que está a ter uma escalada muito perto, neste momento, de 70% do PIB. Nós temos também uma inflação que poderá atingir, neste momento, os 40% e, quiçá, até o fim do ano, subir até os 50%. Nós temos o poder de compra a diminuir cada vez mais, ou seja, a classe média, pode-se dizer que o professor universitário, que foi vários exemplos que foi indicado até agora no programa, que é uma classe média que está a ficar empobrecida, porque mesmo com um salário de 500 mil, 330 mil, 350 mil kwanzas, estão a ter dificuldades no perante o imprevisto de saúde. Foi indicado de ter cuidados médicos numa clínica privada, como também foi indicado no programa. Ou seja, desde um trabalhador mais simples, em que ganha 50 mil ou 100 mil ou 75 mil, ou mesmo o salário mínimo, como no início do programa foi indicado na nota do programa, nós temos é que saber que políticas é que vamos aplicar. Em termos de políticas económicas, se temos que uma desvalorização do kwanza, normalmente os países com uma desvalorização do kwanza têm a possibilidade de colocar um produto a ser exportado com mais vantagem em relação aos outros países. Mas como nós não produzimos, ou produzimos muito pouco, até para abastecer o mercado interno, é quase impensável termos produtos a serem exportados a cativar divisas, e essas divisas virem a suplementar o déficit de divisas do setor petrolífero. Por isso, quando verificamos as prioridades, que é muito importante, as prioridades que o Executivo angolano define e que verificamos, por exemplo, no decreto presidencial de 2015, em que se vai mobilizar em dívida pública, em tesouro, cativar ou por acionar a própria ENSA e buscar ativos e créditos mal parados do Banco Económico de Sociedade Anónima, antigo BESA, e esses tais 200 milhões ou mais de 250 milhões seria talvez uma prioridade para injetar dinheiro na economia, e com isso, apesar de, como nós sabemos, os economistas sabem que uma injeção monetária poderá aumentar a inflação, mas também poderá entregar as dívidas aos agentes económicos que irão importar os produtos necessários, enquanto a nossa produção interna, a nossa indústria produtiva, vai ter essas mesmas dívidas para comprar os acessórios que necessitam dos seus equipamentos industriais, a matéria-prima para produzir os produtos internamente e diminuir as importações. Tudo foi definido teoricamente muito bem, mas na prática é um desastre. E esta crise, efetivamente, as perspectivas, e agora falando nas perspectivas do cidadão angolano, já as perspectivas, essa perspectiva é que efetivamente é única, que o Executivo angolano melhore as suas políticas monetárias e económicas na macroeconomia, naquela satisfação das necessidades do povo que é tão necessário em Angola. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado nós, Carlos Lopes, alunos do Porto de Portugal. Tito Augusto está aqui no país, está o Limo, capital da Lunda Sul. Pois perdemos o seu contacto e com a espera muito tempo ao telefone para poder entrar. Nesses debates, o aumento do custo de vida, desafios e perspectivas. A segunda parte, vamos, ao mesmo tempo que vamos olhando para a contribuição dos ouvintes, vamos colocando outra
outras questões que ainda têm que ser colocadas aqui. E eu começaria por falar ainda dos preços, os preços fixos, os preços vigiados que existem. E a palavra para o Dr. Rui Malaquias. No cenário atual, estes preços fixos e vigiados estão ainda nessa condição ou estão descontrolados em função do que está a acontecer? Eu penso que os preços fixos e vigiados, o regime mantém-se, mas o que se nota é uma distorção, ou seja, esse regime de preços fixos e vigiados só funciona bem caso a oferta dos bens se mantenha constante. O que nós hoje temos, infelizmente, é que, como nós já aqui dissemos, não se consegue importar, portanto, não se consegue, como ainda não se produz, tem que se importar, e se não se consegue importar, as quantidades oferecidas diminuem. E mesmo com preços vigiados e com regimes parecidos, quando há escassez deste bem, abre espaço para a manipulação, bem como para a subida contínua destes preços, ainda que eles sejam vigiados, ainda que eles sejam controlados, mas quando estes bens começam a escassear, não há como, porque os agentes econômicos têm menos bens do que aquilo que as pessoas procuram. E, claro, a subida dos preços é notória, o mercado informal cresce, porque nós também vemos que muitos agentes econômicos, em vez de porem os bens na sua prateleira para vender normalmente, preferem entregar os bens na porta de trás, ou seja, colocar os bens no mercado informal e fazendo com que os preços tenham a distorção que têm. Mas o que nós aqui temos que chamar a atenção é que, de facto, estamos mesmo numa situação complicada. Porquê? Porque nós até em 2014 ou 2013, se não me engano, nós tivemos uma grande vitória, tivemos pela primeira vez uma taxa de inflação a um dígito, acho que foi 8,7. 8,7. Isso foi uma grande vitória, porquê? Porque nós conseguimos, ou seja, isso nunca tinha acontecido antes. E porquê? Porque os bens importados entravam, normalmente não havia aquela sensação de que será que amanhã vai ter, ou será que amanhã o preço vai subir, e as coisas funcionavam normalmente. Hoje as coisas só estão assim porque de facto existe escassez no fornecimento. A situação é passageira. Eu penso que nós todos estamos a ter uma grande lição. Nós, as pessoas, as empresas, o próprio executivo está a ter uma lição de vida. Porquê? Porque nós nunca mais podemos ser apanhados com as calças na mão. Porque a partir de agora nós temos que fazer aquele esforço que nós sempre dissemos que deveríamos fazer. Nós temos que produzir internamente para que, quando tivermos choques assim, tá, não tenhamos escassez de bens porque ainda temos que importá-los. Portanto, eu penso que e voltando à questão, penso que qualquer regime de preços dura quando há oferta regular dos mesmos bens. Dr. Wilson Neves, é difícil controlar os preços vigiados e fixos nesta altura? Não há saída? Saída, acredito que pode haver, mas acho que é muito difícil. Por exemplo, nós temos aqui situações constantes de ruptura de estoque, sim? E já ouvi muita gente alegarem que, movidos pela má fé, muitos agentes econômicos põem os produtos no mercado informal. A pergunta que eu coloco é: e onde encontra essa fiscalização? Como é que é permitido que os produtos, porque se eu enquanto eu tenho tudo registrado que eu vou pagar o respectivo imposto do Estado,
E quando eu vendo, eu também devo pagar o respectivo imposto ao Estado. Imposto de selo, que é relativamente à faturação. É possível, eu acredito que é possível controlar-se esta cadeia. É possível controlar quem estiver a fornecer ou a pôr produtos na rua. É muito possível. Agora, eu acho que é importante que nós tenhamos uma fiscalização mais apertada, se assim posso dizer. E que nós sejamos mais rigorosos na fiscalização daqueles que importam, porque assim iríamos evitar que alguns produtos saíssem dos supermercados, por exemplo, para a rua. Iríamos evitar que alguns agentes econômicos fizessem a retenção dos produtos no sentido de gerarem escassez dos mesmos e depois poderem alavancar os preços. Porque é importante que se faça isso. Mas eu acho que também deve ser chamado aqui à baila uma outra questão. É importante, e aqui o Rui esteve a dizer que não podemos voltar a ser apenas com as calças nas mãos. Sim, concordo. Eu acho que para que isso aconteça é importante que haja uma reestruturação daquilo que somos enquanto economia. É preciso pensarmos que estrutura econômica temos. Porque temos que pensar que empresários temos. Quais são os empresários angolanos? Quais são os empresários que operam nos diferentes clusters? É importante percebermos. Acho que foi há 1 ou 2 anos que o Presidente da República, numa das suas passagens, disse que devemos criar uma classe empresarial nacional forte. Eu concordo, porque isto é um mecanismo de garante também de soberania, sim. Mas para criarmos essa classe empresarial é preciso que esteja devidamente identificado quem são, por exemplo, os nossos empresários. Quem são os grandes empresários, em que áreas operam, como podemos contar com eles. E não estão bem identificados os empresários que nós temos, o nível que têm e o que é que fazem, iria no mercado? A meu ver, acho que não. Eu acho que ainda temos alguma dificuldade em perceber exatamente quem são os grandes empresários e em que áreas de facto operam. Porque acho que é bastante complicado fazermos políticas ou traçar políticas sem sabermos quem são os nossos jogadores concretamente e em que posições cada um deles joga. Porque se tivermos a criar uma política de subvenção a um determinado setor, em vez de beneficiarmos de facto o empresariado nacional, que é a finalidade última, podemos correr o risco de estar a beneficiar outras pessoas que não são os angolanos. E essas outras pessoas, por não serem angolanas, é muito normal que elas tenham a vontade de repatriar os capitais e os respectivos dividendos para os seus países. É o que está a acontecer. Isso depois, é o que está a dizer. Isso depois, é o que está a acontecer. É o que aconteceu em alguma medida aqui conosco durante algum tempo. Porque é muito normal, mesmo eu ou cada um de nós angolanos, se for investir para um outro país, é normal que queira depois a repatriação dos seus lucros para o seu país, de origem. O que é que não foi então calculado do seu ponto de vista? Eu acho que é preciso fazermos uma ou definirmos a estrutura da economia. Definirmos que tipo de empresários devemos ter, identificar exatamente quem são os nossos empresários, onde cada um deles opera, para podermos saber quem será de facto beneficiado com as políticas que forem traçadas. Porque se nós não identificarmos corretamente os beneficiários, há o risco dos benefícios das políticas traçadas caírem em mãos que não sejam as nossas. Não quero deixar de lado os outros dois convidados, mas o Dr. Rui Malaquias, economista também, concorda com os argumentos aqui agora colocados pelo Dr. Wilson Naves? Não, eu penso que a economia deve ser reestruturada do ponto de vista que dá agora. Não, eu penso que a tendência, ou seja, o caminho que o Executivo está a traçar é o caminho certo. Nós temos que ver da seguinte forma: não pode ser o Estado a criar as empresas. O Estado tem que arranjar mecanismos para facilitar a criação de empresas, o florescimento do nosso empresariado nacional, porque esse sim, o privado é que cria empregos, cria rendimento, as pessoas ganham mais, as pessoas poupam, as pessoas quando poupam gera investimento e consequentemente o Estado também vai arrecadar mais impostos. O caminho é esse. Agora, quem são as pessoas que de facto têm acesso aos financiamentos? A questão é essa, porque o Estado cria programas como o Angola Invest e outros. Agora, será que essas pessoas que de facto conseguem chegar aos financiamentos, ou seja,
dão o caminho certo a esses capitais? Achamos que não. Porquê? Porque o Estado faz a sua parte. Agora, as pessoas que de facto chegam ao fim destes processos é que não têm conseguido demonstrar ou pelo menos rentabilizar este esforço que o Executivo faz. Agora, o que nós hoje também podemos dizer, infelizmente, é que temos uma classe empresarial um bocado titubeante em quase todas as suas vertentes. Mas isto não acontece porque não tem capital necessário? Exatamente. A questão é essa. Antigamente a questão era o capital. Hoje há programas só para financiar estes e mais alguns projetos. Agora, é preciso termos, por exemplo, é preciso deixarmos de ter, por exemplo, fazendeiros de fim de semana. As pessoas recebem o financiamento para reativar uma fazenda. Quem recebe esse financiamento não pode ir só lá na fazenda, numa província, só à sexta-feira. Ele tem que estar lá permanentemente, porque o investimento é aquele, ou seja, ele recebeu o dinheiro não foi dado, foi emprestado. Ele deve ser devolvido e com juros até bonificados. O que é que nós hoje temos? Nós temos uma classe empresarial que vai sempre para o que é mais fácil, que é vender serviços. Ninguém quer produzir. O que nós aqui precisamos não é mais vender serviços, porque isso até já vem de fora. Agora, produzir, tá? Começar da semente até ao fruto, isto é que nós precisamos, e temos muita pouca gente a fazer isso, e temos muita gente a ir buscar financiamentos para isso. Há já medidas a serem tomadas, não é? Exatamente, o Angola Invest é, em princípio, uma das grandes críticas apontada ao próprio Angola Invest e outras iniciativas é isso. Ou seja, como é que o Estado controla o que acontece depois de sair o financiamento? Porque os financiamentos saem. Agora, o que acontece depois? Não está a haver acompanhamento a partir do momento em que os projetos são financiados. Mesmo o próprio BDA tem muitos problemas porque não tem uma ferramenta de acompanhamento do pós-financiamento. Isto é que é importante, porque as pessoas montam os projetos. Eu posso aqui montar 10 projetos essa semana. Eu faço no Excel e apresento. Agora, quando sair o dinheiro, a primeira tranche, eu pego naquela tranche, combino com os meus fornecedores na China, eles me aumentam o preço, está feito. Agora, quem me financiou, o Estado, tem que andar a minha atrás, ou seja, tem que ter mecanismos para que eu, de facto, aplique aquilo que eu fui pedir, porque não é dado, é emprestado. Mas está a faltar também seriedade por parte de quem tem os financiamentos e não o canaliza para aquilo que foi projetado? Não, eu penso que é assim. Temos que atribuir responsabilidades a quem tem. Os mecanismos estão aí, o Estado tem os programas, o Estado dá a garantia, os bancos financiam os bons projetos. Tá? O Estado não dá dinheiro a ninguém. O Estado aparece como garantidor, os bancos financiam aqueles projetos que de facto têm viabilidade. Os projetos que passam são mesmo bons, acredite, são bons projetos. Aqueles que chegam à fase final. Agora, o projeto nunca há de deixar de ser projeto quando não passa a ser investimento. E para ser investimento tem que ser implementado. Ele é projeto de investimento porque é o projeto do investimento. Passa a ser investimento quando aquele que recebeu o dinheiro concretiza este investimento. O que é que está a acontecer? Não se está a concretizar aquilo que foi pedido nos projetos. O que é que falta? Claro, fiscalização, andar atrás das pessoas. Para mim e daí então surgirem aquilo que referiu os fazendeiros de fim de semana. Doutora Vilsa Neves, já vai mesmo poder tomar a palavra. Há pouco pedia a palavra o Dr. Lecoq e pedia também a palavra o Dr. Eduardo. Por favor, tenham os senhores também
Penso que estamos já na fase de apresentar soluções. Exatamente. Para mim, acho que devemos investir na produção nacional. Produção nacional com mais ênfase na agricultura. Porque eu trabalho no índice de preço do consumidor, constatamos que a maior parte dos produtos que constituem a dieta do angolano, a maior parte deles é de produção nacional. Ou seja, os produtos que têm maior peso no consumo da dieta da população da Angola é tudo produção nacional. Muito poucos produtos que vêm de fora que tenha peso, pelo menos na estrutura que nós temos da ponderação do índice de preço no consumidor. Então, solução é investir na produção nacional e com mais ênfase na agricultura. E o escoamento tem sido uma das vertentes da produção, diria assim, que tem afetado também a que esta mesma produção chegue aos grandes centros urbanos e não só para o consumo das pessoas. É outro desafio. É outro desafio. Pois, ninguém produz para ver a sua produção apodrecer, né? Portanto, a produção é um investimento. Portanto, ele tem que produzir e vender. Então, para vender, tem que escoar os produtos que produz. Tem que haver possibilidade das vias, meios de transporte, para ele retirar o lucro daquilo que ele produziu. Porque senão não vai lhe estimular no próximo ano aumentar a produção. Muito bem. Daqui a pouco eu volto a si para nos falar de novo, não diria, mas sobre uma questão que já coloquei, que foi os níveis de variação do poder de compra dos consumidores, se é que o INE tem também este nível de variação ou não sabemos, mas já volto a si para que nos possa então depois levar a essa reflexão para que se possa perceber até que ponto é que as pessoas afinal perderam poder de compra e como foi essa perca de poder de compra de modo gradual. Vamos continuar nesta questão que foi levantada pelo Dr. Rui Malaguias, ouvindo agora o Dr. Eduardo Alberto Pérez, que também pedia a palavra, é membro do CGC. A nossa preocupação neste momento, penso que nós temos as políticas públicas, mas para que haja, os nossos economistas sabem bem que há dois conceitos que se deve ter em conta para que a administração funcione: a eficiência e a eficácia. Nós temos problema da fiscalização neste país. Há problemas graves em termos de fiscalização. Refere-se de modo... As políticas existem, as leis estão aí, mas não há acompanhamento, não há fiscalização. Nós somos ineficientes, nós angolanos somos ineficientes neste sentido. Mas isso é transversal a todos os setores? Eu acho que sim. Por quê? Fundamento do seguinte: temos aqui um ouvinte, o ouvinte Luiz João, que falava mesmo até de fazermos uma refundação da administração. Eu penso que é uma chamada de atenção, é uma exortação a termos em conta. Nós não podemos nos enganar, dizemos aqui que o país está bem. Não, o país tem problemas sérios em termos de fiscalização. Por isso que a corrupção, aquele que recebeu o crédito, será que o bancário não recebeu uma contrapartida? Não será isto? E por que de facto fala-se muito de corrupção em Angola? Não há fumo sem fogo. E daí nós sublinhamos o nosso pensamento de que, para que haja eficiência em termos de políticas públicas, tem que haver uma fiscalização eficiente de topo à base. É necessário fazermos isto. Algo me chamou a atenção em 2014 e muito bem ainda o histórico trazido aqui pelo nosso economista. No dia 23 de outubro, o chefe de Estado, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, dizia na Assembleia Nacional, a quando da sua mensagem sobre o Estado da Nação, que a economia angolana cresce vertiginosamente. 28,
de dezembro, na sua mensagem à nação, de 2014 ainda, 2 meses depois, também dizia que a economia de Angola cresce todos os dias. Mas o que me chama particular atenção é que 12 dias depois do dia 28 de dezembro de 2014, no dia 10 de janeiro de 2015, também o titular do Poder Executivo, com a queda do preço do petróleo, foi o primeiro a declarar a crise econômica em Angola. A minha preocupação é, nós temos chamado a atenção, temos esses registros em termos acadêmicos e temos vindo a chamar a atenção a essa situação. Porque se de facto nós queremos, é preciso sabermos corrigirmos os nossos erros. Há um ouvinte que falou em refundação. Então, essa refundação, penso que ele tem indicadores bastantes. E um dos indicadores é esse pronunciamento do chefe do Estado. E a outra situação que me chama a atenção, se nós recorremos a créditos, onde é que está o Fundo Soberano? Nós não podemos, enquanto angolanos, deixarmos passar as coisas no vazio, sabendo que, para mim, entendo que o Fundo Soberano deveria socorrer o país, a nação, nesses momentos da crise. Os nossos economistas vão poder abordar esta questão, porque creio que o Fundo Soberano tem feito aplicações daquilo que é este fundo, creio, devem estar mais bem informados do que nós em relação a isso. Mas deixe-me só dizer-lhe o seguinte, ou perguntar, não é, e também aos outros nossos convidados, não é desaceleração da economia o que se está a viver? É apenas um momento menos bom da economia nacional, uma desaceleração da economia, por isso um crescimento mais brando de 2,5%. É uma desaceleração da economia, porque hoje registramos um crescimento muito inferior aos referenciais históricos que vínhamos registrando. Não sei se posso. E já agora que posso. Exato. E já voltamos voltamos. Por isso é que eu acho que devemos pensar na estruturação da economia. Porque é importante percebermos, e repito, quem são os agentes e onde cada um deles opera. E é importante também aquilo que o meu colega teve a dizer, porque só quando sabemos isso é que sabemos para onde estão a ser direcionados os créditos, por exemplo. Porque existem políticas públicas, existem programas públicos de incentivo e dinamismo de vários setores, mais concretamente do agropecuário. Mas eu também já reparei, e já reparamos muitos, se calhar muitos de nós, que muitos daqueles que recebem créditos agropecuários quase vivem em Luanda ou nas grandes cidades. Eles vão, e eu tive mais concretamente esta visão quando estive na Aldeia Nova, é vermos que é um projeto perfeitamente concebido e com condições, que tinham condições para dar certo naquele momento. Mas muitas pessoas que foram beneficiadas não residiam permanentemente no local. Isso é um fator que acaba por perigar bastante o sucesso do próprio projeto. Mas por isso é que eu digo que é importante que se identifiquem os diferentes players e onde cada um de facto está a operar. Depois, é importante que haja um rigor cada vez mais apertado, cada vez maior, naquilo que refere-se à fiscalização. Porque é importante percebermos que se os créditos são concedidos e as pessoas não os aplicam naquilo pelo qual foi concedido, muitas das vezes depois as pessoas não terão condições de reembolsar o dinheiro emprestado. E me parece que temos casos de inadimplência a nível da nossa banca muito grande. Isto acaba por perigar não só o próprio setor para o qual foi cedido o crédito, mas também a própria estabilidade do sistema financeiro. Por isso, eu acho que é importante que revemos isso, porque é importante que tenham-se políticas devidamente direcionadas e saiba-se exatamente quem são os beneficiados. Porque é uma verdade que hoje o nível de vida das pessoas é pior. Hoje o nosso poder de compra, num cômputo geral, independentemente das atividades que cada um de nós envolve, hoje é cada vez pior. E é normal que as pessoas reivindiquem reajustes salariais. Sim, eu acho que é importante que se reivindiquem ajustes salariais no sentido de haver uma reposição do poder de compra das famílias. Mas há que se ter atenção
de como fazermos isto. Por quê? Porque devemos lembrar que o aumento dos salários, quando não for acompanhado de um correspondente crescimento a nível da produção ou a nível do acréscimo dos preços das matérias-primas, isso pode, em vez de resolver o nosso problema, pode alavancar os custos de produção das empresas, que irão repassar os produtos. Então vamos ter aqui um efeito bola de neve, em vez de estarmos a resolver um problema. Então, por isso é que eu defendo que é importante olharmos para a estrutura da economia. Temos é que ser uma economia que produz, mas temos de perceber que hoje as condições para produzirmos são piores do que as que tínhamos ontem, mas podemos menos boas. Sim, são menos boas, mas podemos produzir. E temos que definir e empenharmos-nos nisso e, acima de tudo, comprometermos-nos com as coisas. Porque se também não haver um compromisso no seu verdadeiro sentido da palavra, fica muito difícil atingir-se os níveis que se definem a quando da elaboração das próprias estratégias e das próprias soluções. Por exemplo, eu acho que é importante também aqui a nível de soluções que haja, além da produção, da promoção da produção nacional, que também haja uma valorização tanto do trabalho como dos trabalhadores. Eu acho que é importante que nos preocupemos todos com a reposição de algum poder de compra que foi perdido por parte das famílias. Isto olhando para um possível aumento de salários e de pensões, mas tendo em conta que este equilíbrio que me referi anteriormente. Acho também que é importante que se defenda cada vez mais e com maior eficiência os serviços públicos, a prestação dos serviços públicos por parte do próprio Estado e das funções sociais do Estado. Porque uma vez reduzido o nosso poder de compra, muitos de nós antes já não tínhamos condições de recorrer aos serviços de saúde privados. Com esta redução, aqueles que não tinham têm menos condições de se poderem manter a satisfação dos serviços de saúde, e mesmo muitos daqueles que tinham condições de recorrer aos serviços de saúde privado, que é a classe média, que infelizmente é aquela que é mais fortemente afetada, também fica com sérias dificuldades nesse aspecto. Então é preciso que se defenda, que o Estado defenda ou garanta cada vez mais a satisfação deste tipo de serviços, porque só assim é que se pode repor também algum nível de qualidade de vida das próprias famílias, sem necessariamente ter que aumentar bastante o nível do aumento salarial, sem perigar o equilíbrio necessário da estabilidade econômica e da estabilidade social. A CGSIL é uma das centrais sindicais que continua a defender o aumento do salário mínimo nacional. Qual é a percentagem que está em cima da mesa nesta altura? Bom, nós realizamos uma reflexão, ainda não concluímos o nosso trabalho. Brevemente, numa conferência de imprensa será apresentado, porque nós estamos a analisar de acordo com a situação cotidiana. Mas qual seria a estimativa que vocês estão a conjecturar em relação àquilo que é o necessário nesta altura? Por uma questão de responsabilidade moral, sendo representante nesse debate da CGSIL, nós informamos aqui que estamos a realizar um conjunto de estudos para, de facto, termos uma proposta sustentável. Eu penso que em breve a sociedade angolana conhecerá a nossa proposta. Este conjunto de estudos a que faz referência passam por que elementos? Nós temos os nossos filiais a nível nacional e nós trabalhamos a partir da base até ao Fórum Central, que é da própria Central Sindical, o que significa que começamos dos núcleos sindicais e até ao Conselho Nacional. Muito bem. Sim, eu sempre que posso acompanho os esforços das confederações sindicais e acho que são muito importantes e, de facto, um país sem sindicatos é como se tivesse um lado da moeda. Só que uma sugestão, por exemplo, eu penso que todos os esforços e todas as iniciativas de acréscimo ou ajustamento salarial tem que ter uma contrapartida, ou seja, o outro lado da moeda. Não é só subir as remunerações, nós temos que ver
no caso da população ativa, é se, em contrapartida da subida do salário, há um aumento da produtividade. Por quê? Porque só se aumenta o salário se produzir mais. Por quê? Como é que a própria economia funciona? As pessoas criam-se os empregos públicos ou privados, as pessoas produzem serviços ou bens e vendem às mesmas pessoas, tá? O Estado arrecada mais e paga mais e melhores salários, o privado arrecada mais e paga mais e melhores salários. Agora, se nós só estamos a pensar em subir salários e não estamos a pensar em aumentar a produtividade, não vai dar certo. Por que que eu estou a falar sobre isso agora e depois de falar aqui o colega da CGCILA? Nos vossos estudos, para além de ver a questão do salário, vamos também colocar iniciativas de aumentar a produtividade do trabalhador, mudar a forma do próprio trabalhador angolano, tá? Enfrentar o ambiente de trabalho, retirar aquele pessimismo dele e pôr na consciência do nosso trabalhador, do nosso professor, do nosso polícia e daquele que for qualquer servidor público, que ele deve ganhar mais, se trabalhar mais e trabalhar melhor. As dificuldades são mesmo para todos.